pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar que nós faremos hoje sobre governança de dados. Agradecer a presença do Paulo Ruza, da Sul América, e da Marilisa Cortez, da Queiros Consultoria. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante e muito atual. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana da Queiros, uma consultoria que tem 25 anos já no mercado, trabalhando principalmente com analytics, com soluções para o melhor uso do dado dentro das companhias. E eu gostaria de começar pedindo para o Paulo se apresentar. Qual é o seu papel na Sul América, Paulo? Muito bom. Boa noite. Boa noite. Eu sou o gerente de governança de dados na Sul América, né? É uma cadeira nova, inclusive, na companhia, mas a área já existe aí há alguns anos. E, enfim, sou responsável aí por puxar esse tema de governança de dados, de tentar desmistificar um pouco do que é governança de dados na Sul América. Muito bom, muito bom. Obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Eu recebi uma mensagem aqui de que não estão te vendo, Paulo. Deixa eu pedir apoio aqui para o nosso suporte. Pessoal, vocês conseguem postar no chat se estão vendo os participantes, por favor? Só um minutinho para a gente ver se precisa de algum ajuste. Nem sei se há uma desvantagem assim tão ruim não me ver. Não fala assim, Paulo, por favor. Esse Não, é o Ruza. o que o pessoal tá respondendo aqui que está vendo sim, tá tudo ótimo. Muito obrigada, pessoal, obrigada pelo feedback. Então, vamos retomar aqui. Paulo, obrigada pela sua apresentação, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui para conversar com a gente. Mari, por favor, se apresente aqui para nós. Oi, gente, um prazer estar aqui também. Agradeço aí o Ruza ter aceitado esse convite nosso, né? Eu sou head de governança de dados na Queiros, então a gente tem aí a missão de ajudar as empresas, né, a também, né, Ruza, desmistificar essa coisa, o que é governança de dados, né? Eu estou na Queiros desde o começo do ano, então a gente aí, para colocar o Analytics, ir para um Data-Driven, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Sem organização, mas de forma leve, a gente não sai do outro lado, tá? Muito bom, muito obrigada, Mari, por trazer para nós um tema tão importante e tão atual na agenda de todas as empresas. Mari, eu vou começar por você. Eu queria que você desse um contexto para a gente sobre o que é governança de dados. Vamos lá, né? A governança, né? A gente até troca um pouco isso, parece uma coisa pesada, né? Quando fala, né? Que governança vai barrar muita coisa, né? Por quê? Porque a governança ela tem as políticas, precisa criar processos, precisa ter um método, né? Para poder fazer a orquestração da gestão de dados dentro da organização. Mas isso muito, muito pautado em cima da estratégia de negócio. Não adianta a gente querer criar um programa de governança de dados se ele estiver desalinhado do negócio. Não, a gente tem que ir junto com o negócio. E aí ela orquestra, né, esses pilares com pessoas, processos, tecnologia dentro da organização, né, a área de TI, que tecnologia super importante, junto com a área de negócio. E ela fica ali fazendo essa área articuladora, vamos dizer assim, né? E interessante você falar isso com relação a ser uma área articuladora, porque ela se tornou cada vez mais importante nesse ambiente corporativo. E você entende que é porque ela faz isso? Ela faz essa aglutinação de todas as áreas? Eu acho que é assim, existe muita carência, né? Principalmente todo mundo trabalhando muito para poder entregar, né, valor, só que quando as coisas elas ficam um pouco, vamos dizer assim, desvinculadas, se você não direcionar para o negócio precisa sair do outro lado. Então, ele vai, de alguma maneira, arrumar dado para fazer, aí você começa a criar aqueles silos, né? Por quê? Porque ele não consegue encontrar isso, ele não tem um dicionário,
E aí, assim, quando você cria uma área de governança, que ela é pautada principalmente em apoiar as áreas, ela tem que ser vista como facilitadora dentro da organização. As áreas começam a ir, onde que eu encontro? Qual fonte que é melhor? Então, Sim. essa área, ela começa a fazer essa articulação, né? Então, acho que é nesse sentido. E para tudo, né? Tem um monte de dado aí, desde que nasceu aí o Big Data 2010, 2012, mais ou menos, e o negócio era colocado para dentro, né? E agora a gente vê que isso pode ser um risco também, né? Então... Interessante. E aí, dentro desse cenário, Rosa, como é que foi essa trajetória de governança de dados na Sul América? Como é que se iniciou? Bacana. Na verdade, a gente começou de um jeito um pouco diferente, porque a gente vivia ali um momento de implantação de um programa de MDM, então a gente começou pelo MDM, Okay. Criando a visão única, a visão 360 dos nossos clientes, e aí aconteceu isso que a Mari descreveu no que é a governança, que é uma das perguntas que eu mais adoro responder, porque se me perguntarem 50 vezes, eu consigo dar 50 respostas diferentes e não estar errado em nenhuma delas, porque é um assunto que é muito incrível. amplo. Então, assim, a gente, na verdade, tinha lá o MDM é muito mais técnico, né? TI, enfim, a parte de construção. E, em paralelo, tinha a área de negócio esperando essa visão única para utilizar. E aí, quando esses dois mundos colidiram, foi de fato uma colisão, não foi suave. Então, o dado que vinha do MDM não era o dado que o negócio esperava receber, ou não estava no formato que o negócio esperava receber. O negócio pedia e o TI entendia de outro jeito, a gente não conseguia entregar valor entre essas duas coisas. E aí a área de governança nasceu lá em 17 com uma grande equipe, né? Eu fui sacado de uma área intermediária que eu já não era nem negócio, nem TI, mas transitava entre os dois mundos para falar, cara, conversa com esse povo aí, faz eles se entenderem. Entendi. Então, a gente nasceu assim, né? Interessante você trazer isso. Desculpa. Só contextualizar um pouquinho, para quem não está habituado com a nomenclatura, MDM é o Master Data Management, que é esse lugar, aí vocês me corrijam aí, os experts de governança, que é esse lugar onde a gente tem um perfil de dado padronizado, com dicionário, com entendimento único do que aquela informação representa, e que não aquela coisa que cada lugar trata o mesmo dado de uma forma diferente, né? Cada área de negócio, cada banco de dados. Então, o MDM vem para criar uma consolidação, uma visão única da verdade, né? Eu gosto muito quando eu uso esse termo, visão única da verdade. E como é que foi, Rosa? Conta um pouco mais para a gente desse desafio, porque você enfrentou um problema com relação a essa conversa entre TI e negócio, e eu imagino que você teve muita gente aí para tentar consolidar essa informação. Como é que foi esse processo? Bacana. Eu errei todos os erros que se poderiam fazer e testei todos os modelos possíveis de governança entre 2017 e hoje. Então, assim, a gente precisou conversar com muita gente, o time foi crescendo nesse meio termo, foram organizados uma série de comitês, por exemplo, para fazer esse debate de temas. Eu tenho lá uma palavra que pode significar 20 coisas diferentes para 20 áreas do negócio diferentes. E a gente fazia a insanidade de botar essa galera toda. Eu cheguei a puxar comitê, para vocês terem uma ideia, com mais de 60 pessoas na sala para tentar chegar no consenso sobre o que significava um termo. Né? Então, assim, a gente montava... Essa, literalmente, era uma sala de guerra, porque era um ambiente hostil. Não era fácil, não. Imagina. Mas aí a gente começou a discutir, então, quais eram os principais conceitos na companhia e como a gente ia fazer isso de maneira organizada, centralizada, mas sempre com essa visão, né, de como o negócio entende, então como eu organizo o que o negócio entende e traduzo isso de maneira técnica para o time do TI para que essas duas coisas se falem. E acho que o principal papel da governança é esse, e nesse meio tempo a gente foi desdobrando, foi fazendo essa função aí, e aí começamos a crescer um pouquinho o time. Em 2018 vem o desafio gigante que é a Sul América está indo para uma estratégia de Advanced Analytics na nuvem,
é Big Data, é Data Lake, agora o negócio é sério, abriu a porteira, vem cá para tentar ajudar a gente a organizar esse negócio. E foi aí o time começa a crescer, a gente precisou se profissionalizar mais no assunto, começar a criar muito mais políticas, criar muito mais padrões, e aí veio o desafio que eu estava até comentando com vocês há pouco, que foi, eu recebi um desafio da companhia que era, agora beleza, faz governança ficar legal, porque se você construir uma área de governança de dados totalmente impositiva, o nome já é pesado, né? A gente trabalhou muito, inclusive com essa questão de nome, e trouxe uma pessoa de marketing para trabalhar com a gente, de comunicação. Perdão, Aline. Então a gente tem no time a Aline, uma maravilhosa especialista em comunicação, que veio ajudar a gente com esse trabalho de dar leveza. Hoje a gente não usa o nome governança de dados, a gente criou uma marca que é o Data On. Então é o Data On, ligados. E temos uma identidade visual e, de fato, o time todo é muito focado, muito empenhado em tirar o peso disso. A gente não vai... Eu gosto muito da metáfora de dizer que nós somos o freio, né? E eu pergunto para todo mundo, você sabe qual é a função do freio num carro? A resposta padrão é para parar o carro, né? E eu sempre falo, não é. A função principal de um freio é você poder acelerar. Porque se você não tivesse freio no seu carro, você nunca poderia chegar a 120 km por hora, você ia bater numa parede e morrer. Então você só pode acelerar porque você tem freio. E aí a gente começou a colocar isso em prática na governança. Então, assim, como mostrar tanto para o negócio quanto para o TI que ia perder um pouco mais de tempo escrevendo, colocando metadado e dando essas descrições, na verdade, acelerariam e muito a nossa produção na próxima etapa. E eu acho que é um pouco esse o nosso desafio. Muito legal, porque quando você fala em perder, sempre vem para mim a palavra investimento, né? A gente tem que vender isso, que é um investimento nessa estruturação, nessa nova mentalidade. A Mari também fala isso, né, Mari, que governança é uma mentalidade. E eu queria que você dissesse para a gente, Mari, só pegar o gancho e já te fazer uma pergunta. O que acontece com uma empresa quando ela não tem esse freio, né? Quando ela não tem a governança de dados? Pois ela não acelera, né? Ela vai chegar até um ponto, né? Que é assim, muitas vezes a ansiedade por criar alguma coisa e já sair fazendo, e vamos pôr cientista de dados, e vamos ser data-driven, se você não organiza, você vai chegar num momento que você não sabe mais o que você tem de dado ou informação. Aí você vai começar a comprar, aí você vai começar a gastar muito tempo. Isso, assim, eu ouço em algumas situações que a gente entra, né? Muito tempo gastando para deixar o dado daquele jeito que precisa. Você vai perder o time, muitas vezes, da tomada de decisão para o negócio, né? Porque se você está ali trabalhando naquilo, ó, já foi, né? Você vai começar a fazer análises de dados, né? Não que, né? Tem áreas na empresa que já tem uma maturidade diferente, que se não tiver dados para trabalhar, ela não vai andar, né? Então, é aquele monte de extração em planilha, informação, isso um pouco do que o Rusa falou, de colocar 60 pessoas numa sala para definir um conceito. Então, assim, vem uma pergunta do board, qual é esse número, né? Se ele perguntar para 3 áreas diferentes, vão vir números diferentes. Exato. Muitas vezes não porque a informação daquela área está errada, mas porque o conceito não está claro dentro da organização. Então, cada um vai fazer de uma maneira, né? Então, assim, eu adoro essa analogia com o Breck também, viu, Rusa? Porque geralmente, assim, segurança também, né? Áreas de segurança da informação tem essa coisa, né? O cara não vai deixar eu fazer, vai barrar, mas não, né? E riscos, né, também, né? Se você não sabe onde estão as informações, se você não sabe o que você tem, hoje você também pode ter um problema aí de compliance nesse sentido, né? Dar acesso indevidos, enfim, eu acho que assim
investir num programa de governança, ele tem que sim estar pautado e de braço dado com o negócio. Eu acho que é muito assim, aquela pensa grande para onde você quer ir, né? Para você ir para o Data Driven, começa ali pequeno, mas anda rápido. É meio que assim, porque aí depois que engrenar e a empresa vê valor, você vai ter aliados, e aí vem as invejas, né, Rosa? Eu também quero, e aí a coisa anda. Bacana isso, porque você falou uma coisa muito importante, né? O valor desse dado. O dado todo disperso, o dado mal estruturado, ele representa realmente um passivo, muitas vezes, né? A gente acaba tendo um grande custo de manutenção que não te leva ao crescimento da companhia. Muito legal o seu ponto de vista. E, Rosa, fala um pouquinho para a gente, quer dizer, vocês estão aí nesses últimos 3 anos, eu acho que a sua equipe já cresceu, né? Assim, pelo que você fala, vocês estão em quantas pessoas hoje? Crescemos um pouquinho. A gente hoje a gente está em 22 pessoas. Uau, que legal! Quer dizer, um crescimento bem significativo aí. Realmente vocês aceleraram, muito bom. E conta um pouco qual foi o impacto que a governança trouxe para o business da Sul América. Isso é outra vitória que a gente gosta muito, que a gente começa, como a própria Mari falou, né? Eu sou o guardião da estratégia data-driven da companhia. Então, a companhia decidiu qual era a estratégia dela, e o nosso trabalho aqui é de fato guardar e garantir o atingimento dessa estratégia. E aí a gente trouxe, né, os times de negócio. Então, uma mudança super significativa foi: o dado não é do TI, e isso é cultural. Em muitos lugares, o dado é do TI, né? Toda vez que o negócio precisa de uma informação, ele tem que abrir um ticket para alguém do TI fazer uma extração, para mandar para ele poder fazer o estudo que ele precisa. Mas o TI não tem, o responsável por gerar essa informação não tem nem o conhecimento e nem tá no to-do do cara garantir da pessoa, né? Garantir a qualidade dessa informação, a integridade de conceito. E quando você traz o time de negócio para a mesa e fala, ó, agora é teu, né? Você vai precisar cuidar. Eu vou te cobrar por isso, inclusive. A gente encontrou muita resistência nesse começo na Sul América, mas foi uma das coisas que a gente fez, foi fatiar a companhia em assuntos e determinar quem eram os donos no negócio de cada um desses assuntos. E a gente teve briga para os dois lados, né? A gente teve gente que não queria, teve gente que queria e não teve. Tinha muitas pessoas que se sentiam donos do assunto. E aí, quando a gente... como é um programa hoje corporativo, né? A gente tem um apoio muito grande dos executivos da companhia. Nós levamos os assuntos para os executivos e falamos, ó, este tema, eu tenho o fulano e o cicrano, quem que é o dono de verdade? E aí veio o top-down, o dono é aquele ali, a gente conseguiu por aí. Então, agora a gente engaja o time de negócio, né? Os caras participam com a gente, eles começam a cuidar, e aí eu já começo... a gente, no começo, pegava muito na mão, no vem comigo, eu vou te mostrar como cuida. Hoje já para algumas áreas que conseguiram atingir algum nível de maturidade, do a gente começar a cobrar ele, você não, como que tá? Vamos melhorar essa qualidade, vamos... então ele passa de reativo, né, de solicitador de relatório, para de fato dono. E aí quando ele é dono, uma vez que ele é no negócio, ele sempre foi o demandante em sistemas para criação. Sim. Ele começa a se preocupar com a qualidade do dado, que quando ele demandava o sistema antes, eu quero um botão novo, eu quero não sei o quê. Nunca teve na cabeça do negócio aquela preocupação de depois, se eu precisar de gerar inteligência com esse botão que eu estou pedindo, eu tinha que pedir agora, e aí eles começam a pedir, tipo, eu preciso desse botão, mas eu preciso que você construa e depois salve essa flag de alguma maneira que eu consiga utilizar para gerar inteligência depois. Sim, sim. E é interessante porque aí você começa a trazer uma assertividade e uma corresponsabilidade,
nessa qualidade, né? Porque, de certo modo, é muito simples delegar isso, né, para a TI. Ah, TI, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas quando as áreas também não entendem como cada área interfere na outra, realmente você acaba tendo retrabalhos, você acaba tendo priorizações que às vezes não eram para ser priorizadas, e o impacto sempre é negativo, fica aquela confusão, né? Como a Mari falou das ilhas de dados. Deixa eu só complementar isso que o Rosa falou, que é interessante, né? Porque ele também é um programa que vai mudar mindset e um pouco da cultura, né? De como as pessoas olhavam para dados. E isso, assim, você não vai conseguir do dia para a noite, né? Não é uma entrega ali quadradinha, né? Por isso que, às vezes, os programas de governança, você não pega, às vezes, né? Por isso que é difícil de falar como que eu vou entregar. O que é o entregável disso? A mudança de comportamento e mindset com relação ao dado, né? De olhar para frente, parar de ficar olhando dados só para ficar olhando para o retrovisor, analisando, vem junto com essa maturidade, né? Isso é muito legal quando você começa a ver isso que o Rosa está falando, né? Que o cara já está pensando que ele precisa daquela informação para fazer análise, né? Não fica ali só na entrega de sistema e no transacional, ele tem que transbordar isso para o informacional, né? Sim, sim, e com mais conhecimento de causa, né? Ele sabe que o que ele está pedindo pode afetar outras áreas, e essa comunicação, Rosa, ela vem acontecendo, quer dizer, você sente resultados, você percebeu já que o pessoal está mais maduro, né, do ponto de vista dessa informação corporativa, que ela tem um propósito e uma necessidade de ser analisada de forma integrada, mas você percebeu resultados tangíveis em relação ao negócio depois que vocês implantaram o conceito de governança? Quer dizer, eu sei que é uma coisa viva, né? Que ela não é como a Mari falou, ela vai acontecendo, ela vai amadurecendo, mas ela já acontece não só do ponto de vista organizacional, mas também do ponto de vista de resultados. Bastante. O resultado nunca é meu. Então, assim, uma coisa que a gente precisa se conformar aí para quem tem um programa de governança está pensando em abrir, você é sempre apoio de alguém que vai colher o resultado, né? Perfeito. Então, o que a gente faz é, quando você começa a estruturar, a trazer informação, você começa a identificar erro, atuar nessa melhoria, a gente começa a descobrir algumas discrepâncias, alguns problemas que a gente nem sabia que tinha. E aí hoje eu tenho algumas bases corporativas que os proprietários, as pessoas de negócio, colocam as bases hoje embaixo do braço e vendem a governança. Então isso é uma coisa muito bacana que a gente tem, que é cada vez mais o negócio tem reconhecido a governança. Então, assim, é muito difícil para eu falar aqui, ó, cara, eu diminuí X tempo de desenvolvimento, aumentei X milhões o lucro da companhia. Mas quando um superintendente de uma área de negócio vai numa reunião executiva reportar um benefício, um resultado e fala: esse benefício foi alcançado junto com o time de governança, não fosse o trabalho deles apoiando a gente até essa base corporativa, centralizar esse conceito e a fazer a companhia inteira olhar para né? Toda vez que eu for gerar inteligência agora sobre este tema, que se olhe para esta base, esse passa a ser o número verdade, para a gente é o benefício, é para isso que a gente trabalha, né? Para isso que a gente organizou o programa de governança da companhia. Isso tem sido cada vez mais recorrente, e aí já era o que a Mari falou, que quem tem já está por aí exibindo e falando que tem, e quem não tem cada vez mais procura a gente, porque agora que todo mundo quer... É muito bacana isso, é muito ver como começa a acontecer essa adoção pelo exemplo, né? Isso é a forma mais legal mesmo de haver o progresso. Mari, eu queria aproveitar e te perguntar, quer dizer, a gente está aqui, né, o Rosa está compartilhando com a gente toda a experiência dele, né, nesse processo na Sul América. Como é que conselho que você daria, né? Quais seriam os primeiros passos que você daria para as empresas, né, para os participantes que estão aqui com a gente, que queiram começar com o processo de governança? O que você recomenda? A gente até já deu alguns spoilers aqui, né? Você tem que começar pequeno, escolher um aliado, né? Que pode ser o seu patrocinador ou não, ou que você tenha um patrocínio, né? Isso é importante para os programas
não morrerem, né? Muitos nascem e aí fica limitado ali só... Porque um programa de governança, ele não tem que ter... O pensar grande, ele não vai ser de um departamento, né? Você tem que pensar ele enquanto organização. Mas ouvir, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né? Procura, usa... Ouve alguém que já passou, porque assim, ouvir o que não deu certo, assim, eu também já implantei isso antes, né, de vir para Queiros, e muita coisa não dá certo logo de cara, né? Então, assim, o que não deu... E pode ser que para a sua empresa vai ser diferente, porque vai ser. Porque cada empresa tem uma cultura diferente, um jeito de se organizar diferente, né? Mas, assim, é legal você ouvir, né, a trajetória dos outros, então fazer bench, ele é importante, né? Sim. E aí, assim, escolheu a briga de negócio ali, inicial, para você começar, você se empenha ali, né, e escolhe um domínio, um assunto que é estratégico para a organização e começa a organizar esses domínios de dados, porque, assim, com certeza, se é um assunto que ele é estratégico, ele não vai servir só para aquela área de negócio. Daqui a pouco tem outras pessoas fazendo uso quando isso estiver pronto também, né? Então, aí você gera essa contaminação. Aí você vai ter que estabelecer os papéis e responsabilidades. Com o patrocínio, você liga isso com a estratégia da empresa. Tem que ter comitês, estruturas de apoio são extremamente importantes para você não ficar ali. Não é uma briga de TI, apesar de a gente começar muito programa de governança na TI, porque a gente fala que tem as dores de negócio, mas tem a dor da área de TI também, né? Que muitas vezes para o negócio não atende, não porque não quer, porque as coisas às vezes estão desalinhadas, né? Então você tem que, por isso que você articula esse mundo assim, né? Então eu acho que assim, escolhe patrocínio, começa pequeno e aí vai galgando e a coisa vai crescendo, né? E uma outra coisa é não deixar morrer, porque muitas vezes você faz tudo isso e aí por um motivo, não, a gente agora, daí, né? A coisa não flui, né, como deveria, aí você volta algumas casas. Acontece também com quem já começou, que voltou e foi de novo, errou. E é interessante, assim, você mencionou essa questão de não deixar morrer, porque uma vez você me falou que governança não é um projeto, é um programa. Ou seja, é algo de longo prazo e tem que ter uma certa consciência de que não vai acontecer tudo de uma vez. Os resultados, eles não são tão imediatos, mas eles são importantíssimos e eles têm que manter a continuidade. E o legal de você pegar um problema de negócio para resolver, que você sabe que vai trazer um valor estratégico, é que você consegue ir criando a sua estruturação junto, né? Porque você está resolvendo e aquilo tem que entregar valor, né? A alta gestão tem que ver valor naquilo que você está fazendo, né? Se você for primeiro estruturar, criar processo, não vai andar, não vai né? funcionar. E Rosa, do seu lado, que recomendação que você deixa para os nossos colegas que estão aqui nos ouvindo? Eu vou... Difícil falar depois da Mari, não, mas eu vou só reforçar uns pontos que para mim foram muito importantes na nossa caminhada. O primeiro deles é, de fato, converse com gente, conte com apoio tanto de bench quanto de profissionais de nome da área. Então, eu lá no comecinho, e depois a própria área, nós fomos buscar beber de fontes aí renomadas. Então, a gente foi atrás de algumas pessoas que pudessem sentar e palestrar mesmo, e passar 8, 10 horas aprendendo um pouco mais sobre o tema. Eu acho que é importante. Vender sem patrocínio executivo um programa de governança é muito difícil. Você vê um programa de governança bottom-up, tenho 4 pessoas que querem fazer e vamos fazer. Acho bem difícil. Então tem que ter o patrocínio no executivo, e o patrocínio do executivo vem de resultado. Então é bem o que a Mari falou. Às vezes escolher a briga não pelo que você gostaria, não pelo valor que você sabe que geraria para a governança, mas pelo valor que gera para o negócio. Eu dou muito de exemplo.
na Sul América, a gente lá no comecinho, quando já não era uma equipe, era eu e mais um, já dobramos de tamanho o time na época. Legal. A gente pegou um problema que era o dado de telefone de cobrança. A gente, minto, de envio, dado de telefone de envio do boleto. Porque a gente tinha um volume absurdo de ligação pedindo segunda via de boleto, porque o telefone para enviar a primeira estava errado, não recebia, e daí ligava lá para pedir. E aí o que a gente fez foi estudar esse telefone, entender como a gente capturava, porque quando a pessoa ligava para pedir a segunda via, a gente já não salvava como era esse fluxo, isso se perdia todo mês. E enfim, aí botamos numa esteira de governança, resolvemos. Assim, mitigamos muito esse problema na época. E aí, com isso, a gente conseguiu mostrar para os caras, ó, foi uma ação rápida, quick win, bonitinho, o telefone agora de cobrança vai, tem um processo, tem fluxo, bota uma política lá para rodar e deixa o call center depois voltar e falar, cara, reduziu 30% o volume de ligação. 30% de volume de ligação significa X mil reais no nosso call center. Aí brilha o olho de alguém, né? Alguém fala, opa, esses meninos são bagunceiros, mas diminuíram o dinheiro em algum lugar aí. Estão pagando a conta, né? Isso é muito importante. Você trouxe um exemplo bem legal. Isso que o Rosa falou, só complementando, para não perder o gancho, tem que medir. Você tem que ter métricas ali para mostrar, né? E criar esse plano de comunicação que, na verdade, outras pessoas vão divulgar, né? Que é quem se beneficiou com isso. Mas é importantíssimo criar lá, medir as performances é um projeto atrás do outro, por isso que nunca termina, né? Você vai aperfeiçoando processos, porque se você começou pequeno, pode ser que atenda até um certo ponto, né? E aí você vai ganhando recurso, né? Porque, via de regra, todo mundo começa com eu keep. Certamente. Nunca. E é muito legal isso que o Rosa trouxe um exemplo que é estritamente operacional e que pôde gerar resultados através de uma mentalidade de governança. Muito bacana. E certamente tem centenas de outros aí que se você for olhar no detalhe, você consegue tirar proveito dessa mentalidade e para até simplificar processos, né, e trazer resultados bem imediatos. Muito legal. Eu gostaria de abrir aqui para as perguntas dos participantes, a gente já tem aqui algumas. A Débora Fernandes, ela pergunta, ela fala, essa parte de estar alinhado aos objetivos da empresa como um todo faz muito sentido, mas eu me pego pensando como, vocês têm um exemplo, pelo que eu entendi daqui da pergunta da Débora, assim, quais são os objetivos que a empresa quer atingir e como que a governança ajuda a atingir esses objetivos? Quem quer responder? Quer ir, Rosa? Se vocês ficarem na dúvida, eu direciono. Não, eu posso começar e o Rosa dá um exemplo, né? Tá bom. Isso é que é time, né? Isso é que é parceria. Legal. Não, é assim. Às vezes você pergunta para uma empresa, você tem a sua estratégia de dados? A estratégia de dados, ela não pode ser uma estratégia de, vou criar um data lake, Não, porque o porquê que você quer, onde que você quer chegar. E as empresas, elas têm as suas estratégias de negócio, né? Então, assim, você precisa, por exemplo, um modelo de estratégia aí de negócio de algumas organizações, principalmente agora, no momento que a gente está vivendo, que está todo mundo, né, atrás da telinha, né? Como que você faz o cliente a empresa é centrada no cliente, né? Então, você começa a criar você pega uma briga alinhada com isso. E a sua estratégia de dados, ela vai estar alinhada com isso. Onde que ela quer chegar, o Pensa Grande é assim, você tem que planejar. Onde que você vai chegar daqui a 5 anos, né? Como é que você vai galgar aquela montanha, né? Para começar a ser preditivo. Sim. Não é da noite para o dia, né? Você ainda nem tem os dados para trabalhar. Aí eu acho que o Rosa pode ainda dar alguns exemplos. Dá um exemplo. Do ponto de vista mais estratégico, né?
Então, assim, vou organizar a ideia para não pensar com a boca, mas basicamente a gente não tem, assim, são poucas as empresas, sendo bem honesto, e nós não somos uma delas, que tem uma estratégia de dados definida, né? Então, minha recomendação é: olha para a estratégia da sua empresa. Para algum lugar a empresa precisa estar apontando o nariz, né? Para algum lugar é o norte. Sim, sim. Então a gente olha e fala, por exemplo, minha empresa esse ano quer, o foco vai ser alavancar a venda. Vai ser alavancar a venda, não adianta você ficar varrendo dado de cliente ou ficar varrendo dado de produto. Vai ajudar a sua empresa a aumentar a venda. O objetivo dos caras Perfeito. é enxergar onde governança consegue melhorar o processo de venda, de venda da companhia. E a gente fez isso, foi lá, se enfiar no comercial, entender processo de comercial. A gente cheguei eu, governança, aí para corretora, para filial, para conversar com o corretor, para entender qual que era a dor dele no negócio, e daí você volta para a prancheta e transforma isso em dados, né? Perfeito. Que dados que eu tenho, o que eu posso trazer de mercado, para onde que eu posso olhar, que parceiro pode me ajudar com isso, enfim, mas não, o principal ponto é: leia a estratégia da sua companhia, independente dela ser uma estratégia de dados ou não, e entenda em que casos, né, que batalhas, que brigas são essas que a governança pode apoiar, que fomentem o que a sua empresa está almejando aí para o curto prazo, para o próximo ano, para os próximos 6 meses, enfim. É um jeito de começar. Sonhar com um mundo perfeito, a gente às vezes que é mais o pessoal mais antigo de arquitetura, tem uma galera. Eu adoraria trabalhar um dia, chegar num lugar um dia onde tudo é planejado, né? Do nascimento do transacional ao informacional, é tudo arquitetado, tudo segue políticas, temos normas perfeitas, mas eu nunca ouvi nem dizer, não sei nem se existe isso de verdade. Se esse lugar existir, tem um Papai Noel, um coelhinho da Páscoa lá, né? É, Porque não então, existe mesmo, né? Mas o é nosso muito plano é interessante. passar. E E a estratégia ela muda também, né? Depende do momento, né? Então você tem que ficar sempre ali acompanhando, né? E mudando a sua rota para ir ganhando patrocínio, né? Que você vai. Não é questão de monetizar, né? É questão de gerar valor através sim, da informação. e E ter aí não ganhos pode. rápidos, né? Sim, sempre. Quick win é a palavra da moda, assim, escolher ganhos Uhum. rápido, mas sem perder aquilo que a Mari falou muito bem, que é a área de governança precisa saber onde quer chegar no longo prazo, nos 5 anos. E aí a gente precisa ficar arquitetando aqui. Eu brinco, eu uso muito esse exemplo com o time, de que a planta baixa é nossa, né? A construção vai Legal. acontecendo. Pode ser que eu faça um quarto, depois eu faço um banheiro, faz um puxadinho, vai ficar 3 anos feio com a parede torta lá, mas a planta baixa é nossa. Eu sei no fim do dia onde a gente precisa chegar, né? Bacana. E aí vai buscando esses cases e encaixando eles de alguma maneira. Legal, muito bom, obrigada. Uma outra pergunta, agora direto para o Rusa, do Afonso Paludetti. Rusa, em sua visão, qual o impacto que a LGPD proporcionou ao tema governança? Foi um choque muito grande? Excelente pergunta, Afonso. Muito bom. Eu quero ganhar a cerveja. Eu falei que alguém ia perguntar de LGPD e governança. Ah, você fez aposta? Na verdade, assim, eu vou dar duas perspectivas, né? Para quem já tinha um programa de governança, como era o nosso caso, para nossa sorte, a governança de dados não é a responsável pela execução de um programa de LGPD. Isso existem outras áreas e eu falo, LGPD não se faz sozinho, né? A área que bater no peito e falar: sai que isso aqui eu resolvo sozinho, ou esse cara quer ser preso, ele é maluco. Verdade. Então, assim, e também não vou ser eu o maluco que vai ser preso, mas eu posso apoiar muito. Então, ter um programa de governança de dados na Sul América foi um acelerador para quando a gente começou a adequação.
aí do meu exemplo pessoal, eu comecei a estudar esse negócio por conta de GDPR. Então, quando a gente começou a discutir GDPR, eu já comecei a sinalizar na Sul América, na época ainda era a EUKIP, né? Mas a gente já começou a levantar a mão. A gente vai ter que olhar, isso vai vir para o Brasil invariavelmente, então já começa a preparar. E aí, quando chegou, assim, teve muito trabalho, tem muito trabalho a ser feito, a gente tem uma grande dificuldade, que até hoje é a ausência da agência. A lei, ela deixa muitas brechas, a zona cinzenta é infinitamente maior do que a zona iluminada da lei. Eu não recomendo ninguém afirmar com certeza absoluta que entendeu um parágrafo daquela lei, porque eu não tenho uma agência para perguntar, enfim, ainda não está rolando, então é muito complicado essa bala de prata que vai resolver o problema da LGPD. A nossa recomendação, minha recomendação aí para quem tem um programa de governança de dados se adequando à lei, primeiro que você começou agora, você está muito atrasado, mas vamos lá, dá tempo. O seu programa de governança de dados vai te dar visibilidade. Você, no mínimo, tendo uma governança de dados, vai conhecer os seus gaps. Você sabe onde você está frágil, onde você está exposto e onde você precisa priorizar quando você tiver, de fato, o time que vai tocar esse programa e onde eles precisam começar. Mas eu não vejo a governança de dados puxando o tema implantação de LGPD numa empresa, por exemplo. Tá, entendi. Mari, você quer complementar? É exatamente isso que o Rosa falou, né? Quando a gente fala de governança de dados e LGPD, parece que está ali, né? Junto, né? Eu ouço bastante isso também, né? E você tem os programas de privacidade que a gente fala, que é para fazer a adequação da LGPD. E esses times, eles têm pessoas de governança de dados, porque se você já tem ali a governança que é responsável por te entregar o ciclo de vida, um catálogo, né, onde estão as informações, você sai na frente, né? Você usa a governança de dados para, por exemplo, tem que fazer toda a parte de classificação da informação, onde tem, onde não tem dado sensível, né? Onde tem, onde não tem dado pessoal, e isso precisa estar guiado. Né? Isso é uma encomenda, né? A governança ela vai seguir, né, nas políticas de governança de dados, ela tem que seguir as políticas de privacidade estabelecidas por esse grupo, que tem lei, né? Então tem que ter pessoal do jurídico envolvido. Não tem como você fazer um programa de governança sem você ter esse drive do jurídico. E como a Rosa disse, a LGPD tem pouquíssimas páginas, né? A GDPR, a gente está fazendo, os programas de adequação eles estão sendo muito pautados no exemplo da GDPR, que tem N considerandos lá jurídicos que você. Só que vai ser igual aqui, a agência vai. Tudo, vamos dizer assim, não dá para fazer alguma coisa? Dá, mas isso pode mudar, você vai ter que mudar essa adequação quando você tiver a NPD aí no contexto, né? Mas eles são complementares, né? Eu acho que muitas empresas, o motivador para começar o programa de governança foi o compliance. Então, assim, a questão de eu perder dinheiro, porque não é pouco ali, né? Também motiva, né? E assim, e tem outros reguladores, né? Que você também pode pegar carona como critério, né? O que é base reguladora, que você tem que responder a órgãos, você prioriza também. É uma outra maneira de você começar um programa, né? Se dependendo aí do contexto da sua empresa, se isso é forte, se você pode fechar, enfim. Esse é o meu ponto de vista. Legal, obrigada. Tem uma outra pergunta aqui da Cristina Araújo para o Rusa. Ela falou que ela entrou um pouquinho atrasada, aí ela perdeu a sua apresentação. Ela quer saber em que departamento você está lotado na Sul América? Assim, talvez algumas pessoas, algumas empresas sejam com pessoas que são de alguns departamentos fazendo governança, mas a Sul é um pouquinho diferente, né? Só dar um breve recap aqui para a Cristina. Tá no mudo, Rosa. Eita, tá.
Agora sim. Na Sul América, hoje a gente tem uma gerência de governança de dados, onde eu estou. Então, eu estou nessa posição, mas ela não é minha, né? A gente está construindo esse caminho e então a governança de dados hoje na Sul América ela é de fato uma área, tá? Independente. Nós respondemos para a superintendência de dados e Advanced Analytics. Então eu estou ali na vertical de dados, no que em algum outro lugar seria o mais próximo de um CDO, né? De um data office. E é nessa estrutura que a gente fica hoje, tá? Mas a governança na Sul América nasceu, né? Nasceu no marketing. Meu primeiro endereço foi no marketing e funcionou Legal. super bem. Então não tem uma regra, né? Cada companhia vai ter a sua estrutura aí para acontecer. Mais uma pergunta para o Usa, que aí eu vou dividir também com a Mari, do Rodrigo Jorge. Usa, você disse que começaram com MDM. Isso ocorreu com alguma ferramenta? Como foi? Aí uma questão mais prática, né? De implantação. Como é que foi essa parte? Foi, né? A gente, na época, até pela complexidade do negócio, a gente está falando aí, precisamos voltar no tempo e falar de uma Sul América. O nosso programa de MDM nasce lá em 2015, 2016. Falávamos de uma Sul América que tinha alguma coisa em torno de 13 linhas de negócio. Aí, ao longo do tempo, a gente tem feito uma série de vendas para poder se concentrar no que é hoje o nosso core business, que é a saúde integral. A gente focou em seguros de pessoas, né? Então, os seguros de item a gente foi perdendo ao longo do tempo. Mas quando o programa foi criado, eu tinha aí 13 negócios diferentes, CNPJs diferentes, sistemas diferentes, transacionais diferentes, legados diferentes. Era pouco e numa empresa de 7 milhões de clientes. Então, falar que eu ia conseguir fazer, tratar e criar um golden record de 7 milhões de registros ativos, fora o que a gente tem de passivo, né? Com mais de 13 sistemas diferentes no Excel é insano, não é? Então, a gente, de fato, partiu para um ferramental. Agora, depois, se tiver alguém aí da informática, vocês vou fazer o lobby e aí lá a gente foi de informática. E aí tem, para quem se interessar mais pelo assunto especificamente, pode buscar, porque inclusive é um case global da informática. E aí tem lá o Zé Guilherme, que é nosso par responsável pela área que implantou o MDM, contando um pouco de como foi a implantação e a construção do MDM com eles lá do nosso lado. Tá no YouTube, é só procurar. Muito bom. Quer dizer, a gente tem uma série de ferramentas que tanto para tratar metadados quanto para tratar dicionário, que aí também vai depender toda a infraestrutura que houver na empresa, certo? Tem um benchmark aí grande para ser feito em relação a resultados. Temos também aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui do Rodrigo Jorge ainda, falando sobre, gente, aqui, só um pouquinho que eu me atrapalhei um pouquinho aqui com pronto, agora eu vi a pergunta. Desculpem. Na Tereos, recentemente, criamos um Data Lake e estamos populando com dados de algumas tabelas do SAP, módulos PM e MM, e alguns dados métricos como os clientes, fornecedores, materiais. Qual a melhor estratégia para definir o dono da informação? Analisando por tabela ou analisando o processo? Mari, o que você acha? É uma dica aqui na implantação. Você tem que definir, porque assim, às vezes no que está ali na tabela, você tem mais de um dono, né? Você tem que definir o macroassunto. E aí, assim, a informação, ela tem um responsável, né? E porque as tabelas, principalmente quando você leva, né? Você tem informações que precisa para gerar aquela situação, né? Então, eu gosto bastante de olhar, assim, você olha a empresa, vê quais são os assuntos, né? Por exemplo, não conheço o contexto da Tereos, mas vamos aqui para a saúde, né? Para quem é responsável ali pela saúde, pelo odonto, né? E aí pode ser que exista uma taxonomia que você tenha mais de um responsável, né? Que conhece muito
daquela regra. Você tem que criar esse mapa, né, vamos dizer assim, de macroassuntos, domínios principais aí da organização. Usa, não sei se tem aí complementar algo. Complemento só dizendo que foi a estratégia que a gente usou, tá? A gente determinou os proprietários por assunto, pelo que a gente chamou de domínio, de macrotema, enfim, aí o nome é o menos importante. Porém, como a Mari falou, isso quando a gente desce para o mundo de dados numa tabela, eu posso ter na mesma tabela N domínios. E aí, como a gente tratou isso quando você pensa que, né, não, semanticamente você pode ter um proprietário, mas na hora que você materializa uma tabela e alguém precisa conceder acesso, você não pode colocar 25 pessoas concedendo acesso nessa fila. Então, o que a gente adotou como prática? O demandante, ou o principal proprietário, ele tem alinhado o uso, a finalidade de uso daquelas tabelas com os outros proprietários que tenham assuntos ali dentro, e aí esta pessoa passa a ser a responsável pelo conjunto. Então, eu sou dono de um assunto, né, específico, eu sou dono do assunto A, e eu estou ingerindo para o Data Lake uma tabela que tem os assuntos A, B e C. Eu, dono do assunto A, vou ir lá no dono do assunto B e C e falar, estou ingerindo essa tabela para essas finalidades. Pode ser combinado, estamos confortáveis, então eu fico como dono da tabela com todos os assuntos ali, quando a gente fala prefeito de permissionamento. Foi a saída que a gente achou, tá? Tem situações que você tem que ter, às vezes, um dono corporativo, né? Você não tem só 3, né? Você tem um monte de fonte de dados aí, e aí é uma outra saída também. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, né, do Flávio Ortega, falando, como vemos que governança de dados e LGPD são a mesma coisa? Podem explicar a diferença? Acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, sobre a questão de LGPD e governança, a Mari pontuou. E deixa eu ver aqui, como fica... E aí, tem uma pergunta diretamente para o Paulo aqui. Como você imagina que fica hoje uma empresa sem governança de dados? É a pergunta da Marília. Eu não vou ser o romântico que vai falar que o cara vai explodir sem governança de dados. Eu acho que ninguém precisa de nenhuma área específica para seguir como empresa. O que eu posso te dizer é que a gente facilita muito a vida na hora de ser data-driven. Então, se a empresa tiver em algum direcionador estratégico dela tomar decisões baseadas, orientadas a dado, se em algum momento a empresa pretende usar de fato metodologias descritivas, prescritivas de inteligência, é inevitável que você tenha que discutir governança de dados. Dificilmente você vai conseguir fazer tudo isso sem ter um bom programa de governança de dados. Mas se não é o core da sua empresa, nem se preocupe com isso, né? Vai de fato colocar dinheiro em outra coisa. Mas de qualquer maneira, a gente brinca. Então, assim, é um facilitador para tudo. Quando eu tenho todos os meus dados, os meus metadados catalogados em um lugar de fácil consulta, para qualquer desenvolvedor de sistema, documentar eles não gostam muito não, mas pergunta para eles se não é gostoso na hora de você construir, poder abrir um lugar onde está tudo documentado e você se vira sozinho, sem precisar ficar perguntando para 450 pessoas que chave liga com que chave para você conseguir colocar alguma coisa na tela. Assim, cara, vai ser sempre um facilitador. Nós somos uma área meia, eu sou uma área orquestradora. Então, eu diria que é possível fazer qualquer coisa sem uma área de governança de dados? Aí eu vou usar aquele exemplo. Né? Eu preciso beber para me divertir? Não. Eu também não preciso de um tênis para fazer corrida, mas ajuda bastante. Sim, verdade. Muito bom. A gente está quase encerrando, faltam 6 minutos para a gente concluir. E algumas perguntas, elas meio que se mesclaram aqui, que tinham a ver com o LGPD, né, as diferenças, e aí a gente acabou vocês já direcionando e vocês responderam. Tem algumas perguntas também relacionadas a se é possível, aí eu vou deixar as perguntas para os dois responderem e aí a gente faz o encerramento. Que é necessário haver governança de dados para uma jornada data-driven? Como é que é isso? Eu vou pedir para a Mari responder primeiro.
Sim, você pode. Aquela. O Russo acabou de falar sobre isso, né? E a gente falou um pouco inicialmente, né? Data-driven você pensa grande, né? Você vai ser pautado por dados, né? E para você ganhar essa velocidade, se você ficar perdendo tempo, como ele mesmo falou, buscando informação, onde que ela está, qual é a chave que eu vou ligar com isso para eu conseguir, qual é o conceito que está por trás daquilo, você não vai conseguir tomar a decisão no tempo que você precisa, né? Você não vai ter nem as informações. Porque muitas empresas têm um arcabouço, que a gente fala que são os ativos de dados, enorme, mas não sabe o que tem, né? E aí você acaba indo para fora, compra, perde dinheiro, enfim, né? Para você seguir essa jornada, você tem que, assim, você pode até começar a criar alguma coisa, fazer aí alguns modelos, mas vai se perder em algum momento, você vai ter que voltar e começar a organizar a casa. E isso, as empresas que fizeram isso, né? E acho que a Sul América, né, Rosa, foi uma que a gente, eu sei que tem ali um processo de data cleansing mesmo, né, em alguns lakes ali, é necessário, né? Você tem que entender o que você tem e para poder você seguir em frente, né? Eu não consigo ver uma jornada data-driven sem você ter esses processos bem estabelecidos, padrões, pensar numa arquitetura de dados que se sustente ao longo do tempo. Acho que é isso. Rosa, gostaria de complementar? Eu vou complementar a Mari dizendo que eu tenho uma visão muito parecida. Assim, se você falar para mim que você precisa criar uma gerência com nome de governança de dados para fazer governança de dados, não, você não precisa. A gente criou essa cadeira na Sul América no ano passado, mas eu faço esse negócio aqui há 4 anos lá. Então, assim, instituir a função é necessário? Não, é necessário o que a Mari falou, que alguém esteja preocupado com garantir padrão, com garantir processo, com olhar para essas padronizações, com olhar para a arquitetura macro, com olhar para a arquitetura lógica, com olhar para questões semânticas, sintáticas, enfim, alguém precisa estar preocupado com tudo isso. Alguém precisa, para você ser data-driven, é o que eu sempre falo. Teste de data-driven na sua empresa pede para 2 áreas diferentes o mesmo número. Se é diferente, não é data-driven. Desculpa te dizer. E a governança vai facilitar isso. Uma vez que eu tenho documentado, de ter documentado qual é a regra para aquele número, é meio caminho andado para todo mundo conseguir chegar no mesmo número. Ter uma base de fato confiável, com selo de qualidade, falando é daqui que se tira esse número, aí é data-driven. Para mim, aí a gente está falando de ser data-driven de verdade. Eu não preciso ficar toda vez que eu preciso enxergar um número, eu ter que marretar lá e ter que construir de novo, sempre sob a perspectiva de que alguém pode desenvolver errado, puxar uma vírgula de um lugar diferente, a base dá uma corrompidinha e eu vou mostrar número diferente. Ou a pessoa vai sair e você perdeu todo aquele conhecimento que estava na cabecinha dela. Que fazia aquilo constantemente, né? Sim, o que não é tão incomum assim, né? Quer dizer, esse problema é bastante comum já há muito tempo. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a parceria com vocês, a contribuição que vocês trouxeram aqui para nós nesse tema. Foi uma oportunidade muito legal de saber mais sobre a Sul América, sobre os processos de governança. Mari, muito obrigada também por compartilhar com a gente aqui toda a sua experiência, seu conhecimento. Paulo, foi muito bom estar com vocês. A todos os nossos participantes, muito obrigada pela presença. Eu vou depois checar com a nossa equipe de marketing se a gente consegue responder as perguntas que a gente não conseguiu responder durante aqui, porque a gente tem um tempo limitado, mas para que ninguém fique sem ter a sua resposta, tá? Então, para a gente encerrar, Paulo, Mari, vocês gostariam de deixar uma mensagem final para os nossos participantes? Eu vou deixar uma mensagem que, se você começou e chegou até a um certo ponto, não desista, né? Você
vai, ó, o Paulo está aí com 22 pessoas na equipe, né? Começou isso há 4 anos, a jornada ela tem que ser constante e em cima de um propósito, né? Como ele disse, da planta baixa, tá? Então, e assim, é muito gratificante quando você começa a ver os primeiros resultados das áreas de negócio, né? Ali através desse trabalho. Muito bom mesmo. Paulo? Gente, eu primeiro agradeço o convite do pessoal da Keyless, uma parceria que a gente tem há bastante tempo, aí me ajudaram muito nesse processo. Obrigado, Mário. Eu brinco assim, você quer ver a síntese, Mário, eu vou contar as histórias do passado, mas você quer saber o quanto o pessoal de governança se fala. A Mari, para quem não sabe, era da governança de dados da Porto Seguro, e a gente fazia bench, eu indo lá, ela vindo aqui, a gente se falava. É um mercado muito pequeno. Então, a Mari falou lá atrás e é muito verdade. Procura ajuda. Eu estou disponível, a Mari está disponível, tem uma galera que você consegue fazer bench para conversar. A gente troca muita figurinha, a gente tem um monte de grupo aqui de povo de governança das empresas, dos heads de governança das empresas, a gente troca muita figurinha, porque é um mercado muito complexo. Então, assim, não tenham vergonha de levantar a mão e falar, pô, estou sofrendo aqui, quem já sofreu isso aqui, a mesma coisa que eu, alguém ajuda, a gente ajuda, não tem. Eu peço ajuda direto, Mari, mais aguenta, Mari, me salva tudo. Mas muito bom. Eu acho que o recado fica, então, esse de colaboração, persistência, e que governança, na verdade, é algo importantíssimo e não só um luxo para as empresas. Bom, muito obrigada a todos, boa noite, e eu recebi a confirmação do marketing aqui de que as perguntas serão respondidas, tá? Para quem não tiver oportunidade de responder diretamente, vai haver um contato com vocês. Então, muito obrigada pela presença, obrigada aos nossos panelistas aqui, que foi incrível, sempre aprendo muito com vocês, e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite.